pessoal, tudo bom? Meu nome é Fran Carniel e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer citações para trabalhos acadêmicos. Bom, existem dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando você usa partes integrais do texto. Por exemplo, aqui nesse trecho de um trabalho acadêmico, do qual pertence a mim, eu faço o seguinte tipo de citação direta. Eu tô aqui nesse parágrafo falando sobre a questão do livro didático, né? Porque esse trabalho foi realizado nesse intuito de explicar como como funcionava um livro didático durante o regime civil-militar. Então eu falo o seguinte: podendo ser interpretado de várias formas pelos alunos do primeiro grau, sem o suporte de nenhuma referência temporal ou histórica, uma vez que o próprio livro didático, que tem sido costumeiramente, abro aspas, o principal responsável pela concretização dos conteúdos escolares, fecho aspas, abro parênteses, coloco o nome Bittencourt, 2012, página 313. O que é isso daqui no caso? Isso daqui é uma citação direta, ou seja, eu estou falando que a Circe Bittencourt, que é a autora do livro, falou exatamente essas palavras na página 313 no livro de 2012. Tá? Isso é uma citação direta. Quando a citação passa de três linhas, nós fazemos o seguinte tipo de citação. Nesse exemplo, eu estou usando a autora Galzerani. A Galzerani fala um trecho que me interessa muito para colocar no meu TCC, mas que passa de 3 linhas. Então, para isso, eu faço esse recurso. Eu recuo 4 centímetros para a esquerda, diminuo a fonte para 10 e põe espaçamento simples, né? Então, no caso específico do ensino de história, o diálogo, no final do texto, eu coloco o nome da autora, o sobrenome da autora, que é Galzerani, em caixa alta, vírgula, o ano de publicação do livro, no caso esse livro é de 2013, vírgula, p. o número da página que está inserido esse trecho, de forma integral no meu TCC. Então eu estou referenciando a autora. Se eu copiasse esse trecho do livro e não fizesse a citação de que esse trecho pertence à autora ou ao autor, eu estaria cometendo um plágio e isso é crime, tá, pessoal? Então, no caso, esses são os dois tipos de citação direta que pode existir num trabalho acadêmico. Agora eu vou mostrar para vocês a citação indireta. O que é uma citação indireta? Uma citação indireta é quando eu estou falando exatamente o que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, né? Então eu faço uma síntese daquilo que o autor falou e coloco. Vou mostrar para vocês um exemplo. Nesse trecho do meu trabalho, eu estou fazendo uma citação indireta. Por quê? Olha só. Eu estou falando que nos pautamos pelas reflexões sugeridas pela autora Circe Maria Fernandes Bittencourt, que fez um livro no ano de 2012. Segundo a qual, para fazer uma análise consistente do livro didático, é preciso analisar sua forma, conteúdo histórico escolar e o seu conteúdo pedagógico. A Circe Bittencourt, que é a autora do livro que eu usei aqui, quando ela fala sobre isso no livro dela, ela não usou exatamente essas palavras, mas ela quis dizer isso. Então, o que eu faço no caso? Eu coloco o nome da autora completo, o ano que ela publicou, e caso tenha sido algo que ela fala no livro inteiro, eu não preciso colocar o número da página, mas caso seja algo que ela disse em determinada página, eu preciso colocar o número da página. No caso aqui, eu não coloquei o número da página porque ela fala sobre esse conceito no livro inteiro. Entenderam? Então é isso, os dois tipos de citação. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz isso no Word. Bom, primeiro eu vou aplicar as configurações das normas da ABNT, nesse trabalho acadêmico aqui que a gente está conversando. A fonte sempre Arial ou Times, o tamanho da fonte 12, justificado, opção espaçamento depois 0, 1,5,
ok. E layout, margens personalizadas. O superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Aqui. Então, eu vou começar aqui a fazer... vamos supor que eu estou escrevendo um trabalho acadêmico, tá? Vamos lá. Então, aqui tá... então, aqui eu fiz como se fosse um trabalho acadêmico, né? Uma citação com mais de 3 linhas, né? No caso, da autora Selva Guimarães Fonseca. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer a citação direta com recuo de 4 centímetros para a esquerda, né? No caso. Então, toda essa parte do texto é a Fonseca que está falando, tá? Quando eu vou fazer o recuo de 4 centímetros para a esquerda, eu não preciso colocar aspas para começar o texto, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Eu já selecionei o texto. Eu vou começar, então, diminuindo a fonte. A fonte é 10, tá? Eu vou fazer aqui um espaçamento de 1, tá? Que é um espaçamento simples. Vou clicar aqui novamente, vou colocar opções de espaçamento de linha. Na opção recuo, eu coloco recuo esquerda 4, em vez de 0, 4 centímetros, tá? E clico OK. Então, vai ficar dessa forma. Depois da linha, quando eu falo conforme cita Selva Guimarães Fonseca, eu dou um espaço, tá? Dou um Enter. E vai ficar dessa forma aqui, tá? No final da citação, eu coloco parênteses, o nome da autora, do autor, no caso Fonseca em caixa alta, vírgula, o ano de publicação do livro, vírgula, P. ponto, o número da página, no caso 98. Essa é uma citação direta com recuo de 4 centímetros. Agora, a citação direta sem o recuo. Então, aqui no caso, estou falando que o livro didático tem sido costumeiramente... Aí eu estou usando uma frase de uma autora específica que ela fala exatamente essa frase. Então eu abro aspas, o principal responsável pela concretização dos conteúdos históricos escolares, fecho aspas, abro parênteses, coloco o sobrenome da pessoa em caixa alta, vírgula, o ano de publicação, vírgula novamente, P minúsculo, ponto, o número da página que essa pessoa falou. Então vai ficar dessa forma, tá? Essa é uma citação direta, com menos de 3 linhas, ela é inserida no corpo do texto geral, perfeito? Agora a citação indireta. Tô falando o seguinte, é o mesmo trecho que eu usei no meu TCC para ilustrar para vocês. Então eu falo que nos pautamos pelas reflexões sugeridas por Circe Bittencourt no ano de 2012, segundo a qual, para fazer uma análise consistente do livro didático, é preciso analisar sua forma, conteúdo histórico escolar e o seu conteúdo pedagógico. Como eu falei anteriormente, se caso é uma frase que você sintetizou ou modificou, mas ela está inserida numa página, você coloca aqui 2012, P. ponto, número numa página. Mas no caso, não está escrito numa página específica, está escrito no livro inteiro. Então, no caso, você coloca só o ano de publicação do livro. Perfeito, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa sua sugestão aqui nos comentários de que tipo de vídeo você gostaria de assistir e acesse o site que é www.meajudarafacu.com.br. Um grande abraço e tchau!